Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, em pleno sábado, vamos conversar sobre um assunto muito importante que é a balança de você pesar os alimentos. Tem muita gente que fica numa briga com a balança para se pesar a nível corporal, né? Mas é muito importante no processo de emagrecimento a gente ter uma balancinha de alimentos, aquela que fica na cozinha, para que você garanta que você esteja comendo aquela quantidade adequada que foi prescrita pelo seu nutricionista. É uma das primeiras coisas que eu pergunto aos meus pacientes na hora que eu estou atendendo. Você tem balança em casa? E aí alguns me relatam que não tem, e por isso que eu sempre ando com muitas balanças, porque os pacientes que não têm, eu já entrego uma balança. Porque não tem como emagrecer se você não tiver a quantidade certa de comida sendo ingerida. Porque as pessoas têm aquele mito que é o seguinte: para emagrecer precisa comer pouco. Só que se todos os alimentos do mundo tivessem as mesmas quantidades de calorias, essa afirmação seria verdadeira. Quem comer menos vai consumir menos calorias e emagrece. O problema é que na vida real existem alimentos que são grandes, pesados, mas que são pouco calóricos, e existem alimentos que são pequenos, bem leves, mas que têm muitas calorias. E isso faz com que as pessoas criem a falsa impressão de que é preciso comer menos, só que quando elas vão comer menos, elas escolhem esses alimentos pequenos. E esses alimentos pequenos cheios de calorias. Quer ver um grande exemplo? O amendoim. Ninguém consegue comer apenas é, 15 gramas de amendoim se estiver petiscando numa festa, em um ambiente assim. As pessoas enchem a mão, e quando enchem a mão, a quantidade de energia, a quantidade de calorias fornecida por aquele alimento é como se você estivesse comendo dois, três pães que são muito maiores, têm muito mais volume. Então, quando o nutricionista ele faz o cálculo, ele coloca exatamente a quantidade de gramas necessárias para que você consuma. Então, isso tem que ter um peso e você só vai saber se você pesar. Eu lembro muito da piada de Zelezinho, ele é um humorista aqui do Nordeste, e ele falava do roubo que tinha quando ia comprar galinha na feira, né? Porque ele dizia que o cara que pesava a galinha roubava, dizia que tinha mais peso para vender mais caro. Então tem muita gente que quer tirar a comida a olho nu, dizer assim, não, aqui tem 100 gramas de arroz, aqui tem 50 gramas de queijo, aqui tem 20 gramas de amendoim. Como é que você vai saber? Você precisa pesar. E aí tem muita gente que me relata, Felipe, mas é chato estar pesando, às vezes eu vou viajar e eu não quero andar com a balança, às vezes eu vou comer no restaurante e eu não quero andar com a balança. E aí é que entra o hábito. Quando você tem o hábito de pesar, você já tem uma noção daquela quantidade de comida que é necessário. Então, por exemplo, eu falo sempre do arroz, que o arroz é o exemplo mais prático de se dar. Eu já tenho a noção de que uma colher de sopa de arroz tem em torno de 25 gramas. Então, quando eu peso em casa, eu sei que eu tenho que comer 4 colheres para fazer 100 gramas, 8 colheres para fazer 200, e aí eu já tenho essa noção. Então, sempre que eu vou botando, sempre o peso bate. Então, se eu chegar no restaurante ou então na casa de alguém, é só eu pegar uma colher de sopa e ir fazendo a contagem. Aí você vai dizer, ah, mas se a colher for maior, for menor? Beleza, que pode acontecer uma alteração ali de 5 gramas, de 10 gramas para mais ou para menos, mas vai ficar na mesma noção. Outra coisa, quando você come no mesmo prato sempre, você tem a noção da quantidade de comidas que fica na região do prato, na outra que fica no centro do prato, na direita do prato. E isso faz com que você comece a sempre ter a mesma noção de quantidade de alimentos. Mas como eu disse, mesmo você tendo noção, não é para você abandonar a balança. A balança no processo de emagrecimento ela é primordial, porque se você consome calorias a mais, você está se auto-sabotando e quando o nutricionista for fazer a avaliação física, vai perceber lá nos números. Os números não enganam ninguém. Quando eu faço um atendimento e o paciente vem com a mesma numeração, né, de peso, a mesma numeração de medidas, de circunferência, de dobras, e eu sei que eu fiz uma alimentação para ele de déficit calórico, eu digo, ele não seguiu, porque era para ele ter emagrecido. Se ele não conseguiu, é porque ele não seguiu aquele planejamento alimentar. Ou então ele não praticou exercício físico. Aí nem adianta mentir para mim. Eu fico soltando algumas perguntas, fazendo do tipo, como foi esse mês? E tal, vá me relatando. E ele vai me relatando, olha, tal dia eu viajei, tal dia foi difícil, essa semana foi complicado.
então eu já sei que ele não seguiu o plano alimentar, não fez exercício físico, e isso os números mostram. Os números são claros, os números não mentem. Se o paciente não emagreceu em déficit calórico, é porque ele não seguiu o planejamento. E aí é que entra a ajuda do profissional para justamente ajustar esses pontos que ele não está conseguindo fazer e colocar ele no caminho certo. É isso que eu faço com os pacientes dentro da minha equipe, que contém o nutricionista, que contém o educador físico e que eu sou farmacêutico, e nós ajudamos esse paciente de forma geral a emagrecer. Espero que você tenha compreendido a importância de pesar os alimentos. Sem pesar, essa sua pochetezinha que está embaixo do umbigo, ela não vai sair. Você pode fazer o exercício do mundo todo. Você pode fechar a boca, você pode fazer o que quiser. Essa pochete só sai se você pesar os alimentos, se a dieta estiver bem calculada. Espero que você tenha compreendido e eu aguardo você amanhã, no domingo, para o episódio 97.